A gente vai instalar dois servidores que são o servidor FTP e HTTP. E a gente deve fazer alguns testes neles, tá? Então, e com certeza nós vamos utilizar esses servidores já com os outros que a gente vem instalando, né? Então, nós vamos ir aqui nessa janela de configurações iniciais, né? Adicionar funções ou iniciar ferramentas administrativas, gerenciador de servidores. E aí, novamente, a gente vem aqui, ó, botão direito, nós vamos ir em funções, né? Botão direito, adicionar funções, tanto faz. Vamos escolher próximo. E aí, o servidor que nós vamos adicionar hoje é o servidor web, IIS, né? Internet Information Service, ok? A gente vai marcar ele lá. Quando marcar, ele dá essa janela aqui, que são recursos adicionais do IIS, para que a gente também autorize a instalação. Então nós vamos marcar, vamos clicar aqui no botão adicionar recursos necessários, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Simplesmente eu vou clicar em próximo novamente, e aí nessa janela tem algumas coisas aí para eu marcar. O IIS, ele é um servidor web, né? Então, por padrão, ele vai rodar HTML, né? Se você fizer um site em HTML puro, ele vai rodar. E aí, no nosso caso, a gente vai desenvolver em C#. Então, nós vamos precisar rodar no nosso servidor o ASP.NET, beleza? Então, eu vou marcar lá, ó, ASP.NET, aí, novamente, ele pede para adicionar funções. Aí já vai extensibilidade .NET, extensões e tudo mais. Se eu quiser rodar o ASP 3.0, né, que é o ASP anterior ao ASP.NET, que ele rodava com VB Script, ele é tipo um PHP, ele era tipo um PHP, se misturava HTML com VB, né, aí eu teria que marcar esse ASP aqui. CGI Common Gateway Interface, acho que não precisa marcar não. E geralmente eu marco esse Server Side Include aqui também. Deixa eu só ver mais para baixo o que tem. Aí aqui embaixo, olha só, eu tenho o serviço de publicação FTP, que é um outro servidor, tá? Esse FTP é a sigla de File Transfer Protocol. É um protocolo para transferência de arquivo. O HTTP eu também transfiro arquivo? Transfere. Você não consegue fazer download via HTTP? Beleza, você transfere. Só que ele não foi feito para isso. Então, ele é mais lento. Então, quando eu tenho um serviço de FTP, eu consigo tanto subir quanto fazer download de arquivos de maneira mais rápida. E ainda me dá suporte a programas de FTP, tá certo? Então eu vou marcar aqui, ó, vou marcar esse cara, vou mandar adicionar os recursos, ele já deixa tudo marcado, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu acho que não. Acho que não. Vou lá em próximo, mando instalar. Bom, fechei. Agora, olha só, se instalou corretamente, eu venho aqui, olha, HTTP
127.0.0.1. Esse aqui é o endereço de loopback. Então, o que ele está fazendo? Ele está indo na minha placa de rede e voltando. Ele vai simular como se uma outra pessoa tivesse acessado o meu servidor. Aí, olha lá, vamos deixar... Tá vendo? Essa página aqui de bem-vindo, né? Ela está mostrando para mim que o servidor IS está funcionando. E aí eu posso, sei lá, clicar no bem-vindo aqui e eu tenho algumas outras páginas aí que eu consigo ver. Também posso fazer, se eu não me engano, a mesma coisa aqui, ó, http como o meu servidor é 192.168.0.1, eu também acesso pelo IP do meu servidor. Bom dia. Tá certo? Então tá lá. Isso aqui sempre tem que ficar adicionando. É meio chato. O restante nem funcionou, mas isso aí é problema do IS. Beleza? Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, olha, no meu servidor, ó, vou lá iniciar ferramentas administrativas e vou encontrar o meu servidor DNS, tá? Vou no servidor DNS, na minha zona de pesquisa direta do laboratório.com.br, vou dar um clique no botão direito, novo host AAA, e eu vou cadastrar no meu servidor DNS a máquina www. Aí olha só, montei a URL aqui embaixo, tá certo? Então eu vou colocar lá o IP dessa máquina, ó, 192.168.0.1. Já vou mandar ele criar aqui, ó, o registro de ponteiro associado, PTR, e aqui embaixo também, para ele já criar o registro de pesquisa reversa. Essa pesquisa que nós estamos criando aqui, olha, você entra com a URL e ele te devolve o IP. A zona de pesquisa reversa, se eu entrasse com o IP, ele ia me dar a URL associada àquele IP, tá certo? Então, olha lá, mandei adicionar, o registro foi criado, olha lá, agora eu tenho a máquina www. O que me facilita? Ao invés de eu digitar esse cara aqui, eu já vou www.laboratorio.com.br e aí eu acessei o mesmo servidor, tá certo? Se eu for lá na máquina jogador 1, que a gente startou ela na semana passada, aí ó, aqui na outra máquina lá, se isso aqui tá até do semestre passado, vou fechar isso aqui. Olha lá, se eu fizer www.laboratorio.com.br, olha lá, eu acessei da minha máquina jogador 1, né? Eu acessei lá o servidor, tá beleza, até agora tá indo, beleza? Tranquilo isso aí? Eu adicionei lá no DNS, ó, eu adicionei o host www. Aí tem que pôr o IP. Ó, botão direito, novo host, aí eu digito aqui em cima www e aqui embaixo o endereço IP. Vou fazer a mesma coisa para FTP. Então, olha só, eu já tenho a máquina www, é a mesma máquina? Não tem problema. Ó, botão direito, estou dentro de laboratório.com.br, botão direito, novo host AAA, e eu vou chamar esse novo host de FTP, beleza? Aí ficou ftp.laboratório.com.br.
vou deixar tudo marcado aqui e vou colocar o IP do próprio servidor. Beleza lá, adicionei host. Então, essa mesma máquina, ela responde por www.laboratório.com.br, por ftp.laboratório.com.br, por banco.laboratório.com.br e por teste.laboratório.com.br. Todos esses endereços apontam para a mesma máquina. Beleza? E de qualquer um deles eu consigo acessar via servidor. Então aqui, ó, http://teste.laboratório.com.br. Olha lá, acessei. Se eu mudar lá para banco.laboratório, acessei. Se eu mudar para FTP, acessei do mesmo jeito, tá certo? Todas elas correspondem à mesma URL. Ah, mas FTP não é diferente? É. O FTP, se eu acessar via protocolo HTTP, eu acesso o site. Agora, se eu acessar via o protocolo FTP, fica diferente, tá certo? A gente ainda não configurou lá, tal, então ele ainda vai, não vai dar diferença nenhuma no momento para mim, mas a gente vai configurar. Tá joia? Tranquilo até agora? Diga. Tá. Quando acontecer isso, olha só, ele criou, tá? O que você vai fazer? Tá vendo aqui em zona de pesquisa inversa? Você vai chegar aqui, botão direito e vai criar uma nova zona. Aí, quando você cria uma nova zona, ele pede para você o endereço da sua rede. Lembra, o endereço da sua rede, como nós colocamos a máscara 255.255.255.0, o endereço da rede são só os 3 primeiros números do IP. No meu caso, seria 192.168.0. Certo? Porque na minha máscara eu coloquei 255, 255, 255 e o último número do IP que na máscara é 0. Então esse último número de IP que corresponde ao número do host dentro dessa rede 192.168.0. Então, para quem está dando erro é porque ainda não criou a zona de pesquisa inversa. Então é só você vir aqui, zona de pesquisa inversa, botão direito, nova zona, próximo, 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 na hora que pedir o endereço de rede, vai colocar o 9268 e o seu número de rede. Aí os hosts já criados estão funcionando, não precisa recriar. Então, aí os hosts que você criou anteriormente, eles ainda não estão aqui. Os meus já vieram para cá. Aqui, do FTP, do www, tá vendo? O banco ainda não veio, tá vendo? Eu só criei as duas de hoje, o www e o FTP. O teste e o banco não vieram para cá. O que eu vou ter que fazer? Botão direito, novo ponteiro PTR, e aí eu vou colocar, qual é o IP da máquina? 1. Ele sempre já vai me dar a rede, que é o 192.168.0. Aí eu posso digitar, ou eu posso vir aqui em procurar, dentro da minha zona, dentro da minha zona laboratório, eu estou criando para quem? Vou criar para o banco. Aí ele coloca a URL aqui, para fazer a pesquisa inversa. Tá? Ou eu posso já digitar direto aqui, vou dar OK e vou criar o do teste, novo ponteiro PTR, o IP é 1, e aí eu mesmo digito, teste.laboratório.com.br, dou um OK, beleza, ele criou. Agora, todos os ponteiros que eu tenho, eles apontam tanto para, se eu colocar a URL, eles vão me dar o IP, se eu colocar o IP, eles vão me dar o URL. Tá?
Tipo, aqui, se eu colocar lá, ó, ping www.laboratorio.com.br, olha lá, ele vai me dar o IP. E se eu fizer ping 192.168.0.1, eles vão, nesse caso aqui, eles só estão pingando. Eu não sei, aí é uma coisa, uma parada que eu não sei. Se eles só estão pingando aqui, tá vendo? E não estão me dando a URL, porque no DNS eles encontraram várias URLs que correspondem ao mesmo IP. Então eu não sei se é por causa disso, tá? Mas geralmente quando você pinga, ele te dá, igual aqui, ó. Ele informa a URL, tá? Beleza? Tranquilo até agora? Hein, galera? Dúvida aí? Não, depois da pesquisa inversa, na verdade, eu não fiz mais nada. Eu só testei lá no meu cliente se estava funcionando. Tá? Não fiz de configuração, não fiz mais nada. Tá? Tranquilo? Bom, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que fazer a configuração do meu servidor HTTP, tá certo? Por quê? O que está rolando até agora? Quando eu coloco a URL lá do meu servidor, ele me mostra a página do IIS. Isso aqui só serve para mostrar para mim, ó, beleza, você instalou e o servidor tá rodando, está funcionando, certo? Mas eu não quero que apareça isso aí, né? Quando vocês forem publicar o jogo, eu tenho que já achar o jogo. Eu tenho que, por exemplo, se você quiser fazer um site para o jogo, sei lá, um chat, perguntas e respostas e tal, eu tenho que aparecer a página do jogo, certo? Então, para eu tirar isso aqui do meu servidor, eu tenho que, na verdade eu não vou tirar, né? Para eu acabar de configurar, eu tenho que vir aqui em iniciar ferramentas administrativas e aí eu tenho que configurar aqui, ó, o IIS, tá? Toda vez eu confundo se é o IIS normal ou se é o 6.0. Então eu vou abrir no chute de cima para baixo para ver qual que eu vou fazer, tá? Então eu abri o IIS puro. Deixa eu ver. Beleza, é aqui mesmo. Tá vendo aqui, olha? Eu vou criar um site com FTP. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Por que eu vou criar um site com FTP? Eu vou criar um site que vai ser, para aqui para o meu IIS, ele vai ser uma pasta onde toda vez que digitar o endereço do meu site, ele vai buscar os arquivos do site nessa pasta. Beleza? E esse site, aqui ele é um site FTP, por quê? Porque toda vez que o usuário desse site tentar se conectar via FTP, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar essa pasta, que é a mesma pasta do site, pro dono do site. Então, imagina o seguinte, quando eu quiser fazer uma atualização no meu site, mudar uma página, adicionar uma função, eu vou desenvolver ela em casa, vou me conectar no servidor via FTP e vou copiar os arquivos via FTP para o meu site. E aí já vai cair direto na pasta onde o site está hospedado. Certo? Que é a mesma pasta que o meu usuário vai ter acesso quando ele fizer o URL, quando ele digitar o URL do meu site. Então vai ser uma pasta só, para FTP e para o site.
que na verdade é a mesma pasta. Então, por causa disso que a gente está criando um site FTP, beleza? Que ele vai ter as duas funcionalidades, fazer FTP e ser a pasta que a gente chama de pasta raiz de um determinado site, beleza? Eu posso ter no mesmo servidor uma porrada de site FTP, cada um com uma URL diferente, tá? Tranquilo? Então, tipo assim, se o meu negócio não é mais fazer jogo, o meu negócio é ser um servidor web, beleza, eu vou vender pedaços do meu HD para nego hospedar site. Tranquilo? Bom, então eu vou lá, ó, botão direito, adicionar site, tá? E aí eu tenho algumas configurações aqui para passar. Bom, primeira coisa, eu vou dar um nome para o meu site. Eu vou colocar aqui, é o site do laboratório. Tá? Só para depois eu poder identificar esse cara. Tranquilo? Aí ele me pede o caminho físico no sistema operacional para eu chegar nessa pasta. Então eu tenho que ter a pasta criada. Bom, o que eu vou fazer aqui? Olha só, se eu pego e olha aqui, olha, no meu HD, unidade C, tá vendo aqui, olha, inetpub, www.root, aqui tá essa página que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ela chama IIS Start. Beleza? Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer. No IIS, o padrão dele é deixar o diretório raiz aqui dentro de www.root, ou seja, a pasta raiz de www. Certo? Bom, eu não gosto de deixar aqui, por quê? Porque todo mundo que conhece IIS sabe que é essa pasta. Entendeu? Então, assim, pode não ter nada a ver, eu não sou especialista em segurança, pode não ter nada a ver, mas toda vez que eu deixo a minha configuração padrão, eu estou assumindo que todo mundo sabe essa porra. Tranquilo? É a mesma coisa você configurar um servidor e não trocar a senha de root. Pô, primeira coisa que o cara vai fazer é você, vamos tentar a senha padrão para ver se entra, né? Então eu prefiro trocar o caminho, prefiro trocar a porra toda. Então, para não ficar, como aqui é a aula, né? Nós não vamos botar essa porra na web, eu vou criar aqui, ó, dentro da unidade C, uma pasta chamada laboratório, que é a pasta que eu vou escolher como raiz, tá? Até mesmo para não ficar navegando em subpasta, porque a gente vai querer testar e coisa e tal. Então eu volto lá para a configuração. Ó. Caminho físico, eu escolho aqui, ó, C, laboratório, dei OK, tá? Aí o tipo, né, vai ser o HTTP, o tipo de protocolo, eu vou escutar o servidor quando ele acessar lá o 192.68.0.1, a porta é 80, essa porta ela é uma porta lógica, né? Não é uma porta, porra, não existe essa porra, é uma porta lógica, ou seja, quando você usa a placa de rede, além da placa, é como se subdividisse toda a banda da placa de rede em fragmentos. Então para você não ter que ficar escutando tudo, para cada serviço não ter que ficar analisando tudo quanto é pacote que chega na placa, cada serviço a gente chama dessa fragmentação de porta. Então cada serviço ele já tem a porta dele que ele escuta, e essas portas são números, né? Então o serviço de HTTP geralmente é 80. Quando as pessoas fazem uma intranet, o cara repete, coloca 80, 80.
ou 80, quando é HTTPS, 8081. Quando é, sei lá, FTP, se eu não me engano, é porta 21, servidor de e-mail é porta 25. Então, as portas que são mundialmente conhecidas recebem esse nome de portas mundialmente conhecidas. Tá? Então, para que o programa que está em loop, por exemplo, aqui, ó, esse servidor web, ele vai ter um processo dele em loop, porque ele não sabe qual é o momento que alguém vai tentar acessar algum site que está nele. Então, para ele não ter que ficar analisando todos os pacotes que chegam na placa de rede, o que ele faz? Ele analisa só os pacotes que estão direcionados nessa porta 80. Beleza? Tranquilo? E aí, cada tipo de programa analisa pacotes da sua porta e não se mete na porta dos outros. Tá certo? Esse número aqui eu posso trocar? Por exemplo, eu posso colocar 75? Pode. Só que aí você não pode mais ter algum outro programa na tua máquina que use a mesma porta 75, porque senão vai dar merda entre os dois. Certo? E se você mudar a porta aqui, quem vai acessar tem que saber que você mudou a porta. Tá joia? Então é assim, é um combinado. Né? Se eu mudasse, por exemplo, a porta, o que o meu cliente teria que fazer? Vamos supor que essa URL estivesse na porta 8080. O cara tinha que fazer isso aqui, ó, 8080. Tá vendo? Porque aí, explicitamente, eu estou mudando a porta padrão. Então eu tenho que explicitar, eu tenho que dizer na URL, olha, eu estou acessando via FTP, mas eu não quero acessar na porta padrão, que é a 21. Então eu estou mudando a porta de acesso para 8080. Então isso é meio que um combinado, tá? Nesse caso, se você fugir do padrão, a pessoa que vai acessar, ela tem que saber qual é a porta que vai ser acessada. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu ver. Tá lá. Aí, nome do host, eu vou colocar o URL aqui. Coloquei lá, www.laboratório.com.br, tranquilo. Agora, eu vou dar um OK. Beleza. Eu tenho que, se eu não me engano, eu já tenho que dar um start nele. Bom, deixa eu fazer um teste lá para ver se foi. Ah, é www aqui, né? Beleza, funcionou. Por que acesso negado? Porque eu não tenho lá na minha pasta, eu não tenho um arquivo para exibir. Então, tipo assim, o site só tem a pasta, ele não tem uma página inicial, tá certo? Então, não tendo uma página inicial, não tem nada para acessar, aí ele dá essa mensagem de acesso negado, tá certo? Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um arquivo HTML ou ASP.NET, alguma coisa que, quando alguém acessar o URL, ele vai lá naquela pasta que eu defini, que é a pasta raiz, e vai procurar um arquivo que a gente comumente chama de página inicial do site. Tranquilo? Então ele tem que procurar uma página inicial. Beleza, vamos voltar para lá. Aqui, deixa eu só ver se eu mostro algumas configurações para vocês. Aqui, ó, documento padrão. Tá vendo lá? Eu entrei em documento padrão. Olha só. Quando a gente cria uma página inicial, obrigatoriamente o nome dessa página inicial tem que estar nessa lista aqui. Então o que ele vai fazer? O meu site tem um diretório raiz.
Então, quando der aquela URL na porta 80, ele vai lá na pasta C laboratório procurar a página. Quando ele chega lá naquela pasta, o que ele vai fazer? Vamos supor que tenha, sei lá, 1000 arquivos lá dentro. Ele vai procurar primeiro default.htm. Tem? Se tem, ele pega essa página e carrega para o cliente. Ah, não tem. Então ele vai procurar default.asp. Tem? Se tem, ele carrega para o cliente. E aí ele vai fazendo esse loop. Index.htm, index.html, isstart.htm, default.aspx. Se ele não encontrar nenhuma dessas, ele pega e devolve para o cliente essa página aqui. Ó. Certo? Isso se eu só digitar o URL, porque, por exemplo, eu poderia digitar o URL barra nome de um arquivo. Aí ele fatalmente ia procurar esse arquivo. Beleza? Mas digitando só o URL, ele vai procurar isso aí. Então, só para a gente começar a testar, eu estou aqui, olha, no servidor, vou lá na pasta laboratório. Beleza? Então, olha lá, botão direito, novo. Eu vou criar aqui, ó, não vou criar documento de texto, não. Vou fazer o seguinte, ó, Notepad. E caramba. Olha lá, bloco de notas. O que eu vou fazer, ó? Arquivo, salvar como. Na hora de eu salvar, eu não posso deixar aqui como documento de texto, tá? Eu vou mudar aqui para todos os arquivos e vou escolher um nome da lista que apareceu aqui, ó. Vou chamar de index.html. Então, olha lá. Eu vou chamar esse cara de index.html e eu vou escolher o local que eu quero salvar esse cara. Tá certo? Então, olha lá. C, laboratório, salvei. Beleza. Olha a diferença que já deu aqui no jogador 1. Beleza lá. Já não é mais erro. Ele já me voltou a página vazia. Então ele voltou para mim a página em branco. Tranquilo? Se eu for lá e escrever um HTMLzinho lá, já dá uma força, né? Olha lá, fiz o HTML. Sem vergonha. Salvei. Agora, se eu for lá no cliente e atualizar, ele já está rodando. Olha só, eu vou aqui no iniciar, ferramentas administrativas e vou lá no meu servidor do Active Directory, tá? Só que eu vou aqui, ó, usuários e computadores do Active Directory, tá joia? Tranquilo? Então, tô lá, dentro de laboratório.com.br, tá vendo aqui, ó, users. Eu posso criar um usuário aqui, ou eu vou criar uma unidade organizacional, que é o que eu vou fazer aqui para facilitar, para ter uma pasta à parte. Ó. Botão direito, novo, cadê aqui? Unidade organizacional. Eu vou colocar aqui, vou chamar ela de FTP, tá? O nome pouco importa. E aqui dentro dessa unidade organizacional, eu vou criar aqui, ó, novo usuário, beleza? Então eu vou criar um usuário para mim aqui, ó. Eu vou chamar lá de Ednei.
eu não gosto de colocar... O certo é você colocar o último nome, né? E o meu, infelizmente, fica ET, né? Beleza? E aí as iniciais com ET. Só que aí eu vou colocar... eu vou colocar aqui, olha. Nome e logon. Ó, Ednei. Então, o que vai acontecer? O meu usuário dentro desse computador é ednei@laboratório.com.br. Tá joia? Tranquilo? Vou lá, avançar, vou colocar uma senha. Confirmar a senha. E aí, se eu deixar marcado aqui, ó, o usuário deve alterar a senha no próximo logon, o que vai acontecer? Assim que esse usuário se logar em qualquer computador da rede, vai pedir para trocar a senha dele. Então, eu vou desmarcar isso aqui para a gente não ficar perdendo tempo. Vou marcar a senha nunca expira. Tá? Isso não é uma boa prática de fazer, né? Mas só para a gente não ter encheção de saco. Avançar, concluir. Quando dá esse erro, a minha senha foi fraca. Então eu vou trocar aqui. Eu acho que tem que ter caractere especial. Vamos ver. Beleza, era isso mesmo. A minha eu botei um caractere especial, rodou. Bom, o que vai acontecer agora? Eu vou ver se já está funcionando o seguinte, e aí eu vou deixar até um tempinho para vocês. Lá na pasta de vocês, eu deixei um programa que é um cliente de FTP. Tá? Esse cliente é o WinSCP. O que esse cara faz? Ele conecta via FTP em algum site, alguma aplicação FTP. E ele serve para facilitar você enviar ou baixar arquivos FTP para um site. Beleza? Então, o procedimento é esse aqui. Ó. Eu vou apagar o meu usuário antigo. Tá? E aí eu vou criar aqui um usuário. Então, ó, hostname, no meu caso é ftp://ftp.laboratório.com.br. Se eu não me engano, o FTP, a porta padrão dele é 21 e não 22, igual está aqui no site. Então, eu tenho que marcar lá 21, tá? Aí o meu usuário... E caramba. E a minha senha. Aí eu vou mandar salvar. Ele deixa eu colocar aqui uma senha, um nome, né? Só vou deixar meu nome ali. Save password para não ter que ficar digitando toda hora, tá? E dou um OK, olha lá, tá lá. Eu vou tentar fazer login. Olha só que besteira que eu fiz. Eu criei o site aqui embaixo e não mexi nessa área de site FTP. Então, ó, clique aqui para iniciar. Beleza. Aí, no site FTP, eu tenho que fazer isso aqui de novo. Ó, novo site FTP. E aí, eu tenho que fazer a configuração. Então, é o que ficou faltando. Tá certo? Então, olha só.
foi mal. Voltando aqui, ó. Eu criei o laboratório aqui, tá beleza? Aí, em sites FTP, eu tenho que vir aqui, ó. Clique aqui para iniciar. Tá tranquilo? Aí, ó, cliquei. Ele me mostra essa outra janela. Eu vou entrar em sites FTP e agora eu vou criar um novo site FTP. Tranquilo? Aí, eu só não me lembro aqui se é arquivo ou não. Vamos lá, site FTP. Se não funcionar, depois a gente faz outro. Vou avançar. Descrição. Só vou colocar laboratório para ficar com o mesmo nome. Avança. Ó, tá vendo? A porta ficou 21. Deixa eu ver aqui as opções. Eu vou colocar o IP do servidor aqui. Avança. Aqui tem um esquema de isolamento de usuário. Isso aqui vale mais para quando você tem um monte e tal. Por exemplo, aqui, ó, isolar usuários usando o Active Directory. Que aí o cara do Active Directory, quando ele está isolado pelo Active Directory, ele só vai ter permissão nas coisas que o Active Directory está permitindo ele ter. Entendeu? Então, são configurações desse tipo. No nosso caso, é só a gente mesmo que vai usar. Então, vou deixar aqui, ó, não isolar, avança, e aí o caminho do local que é o local onde ele vai poder fazer o FTP. Então, no nosso caso, o caminho é o mesmo, né? C laboratório. Tá lá? Avança. Ó, não posso esquecer de marcar, ó, leitura e gravação, né? Que o cara vai poder apagar arquivos de lá, copiar arquivos para lá, baixar arquivos. E se eu deixar a leitura, ele só consegue visualizar. Tá? Não dá para editar, não dá para fazer nada. Baixar, eu acho que consegue sim. Mas só isso. Oi. Aqui, olha. Eu estava aqui. Aí eu vim em sites FTP e eu clique aqui para iniciar. E aí temos um tempinho ali, porque parece que deu uma travadinha. Beleza, concluí. Ele deve aparecer aqui. Aí, ó, apareceu, vou dar um... Ih, caramba. Ele está interrompido, ó lá, vou dar um start nele. E agora, teoricamente, ele tem que estar funcionando. Beleza? Bom, feito isso, eu vou voltar lá para o meu Windows 7 e vou tentar, vou tentar novamente. Deixa eu fechar o programa aqui e começar ele do zero aqui. Olha lá, Ednei, vamos lá, login. Olha lá, conectou, iniciando a sessão. Beleza? Daqui a pouco ele já vai abrir a janela. Ele está lendo o que tem lá no site para ele poder montar a tela dele. Olha lá, ele não está conseguindo, por algum motivo, ele não está conseguindo receber os dados do servidor. Não sei o que quer dizer, mas vamos lá. Bom, como é que funciona? Esse lado aqui, olha, é o teu computador e esse lado aqui é o servidor. Tá certo? Então, tudo que você navegar aqui e arrastar para cá, teoricamente, vai para o servidor.